Olá pessoal, aqui é a Amanda Pichontekoski do Orientação do Alto e vamos nos preparar para os eclipses que teremos em março. Sim, dois eclipses no mês de março. Eu nessa questão de antecipação sou bem antecipada, tá, gente? Até porque eu fiz eclipses, eu fiz os vídeos sobre os eclipses já em 2024, falando sobre os eclipses de 2025. Então, mesmo eu gravando aqui em fevereiro, né, no começo de fevereiro, que eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 8, é, ainda assim eu sou bem mais adiantada, mas sempre tem os atrasadinhos, os que estão procurando agora informação sobre eclipse, os que vão procurar, tenho certeza, uma semana antes ou no dia do eclipse. Tudo bem, gente, não tem problema. Eu vou falar sobre o eclipse no Brasil, que horas começa, que horas termina, de onde vai dar pra ver. Vou falar do eclipse solar também, vou falar sobre os graus dos eclipses, o que eles impactam, como que funciona. E é óbvio, gente, esse é um canal de astrologia. Por mais que eu esteja passando algumas informações astronômicas, meu intuito é conteúdo astrológico. A astrologia, gente, não tenham preconceito, né? É misticismo, nananana. Tudo bem, não tem problema nenhum. Você pode acreditar no que você quiser, seja o que você quiser, Barbie Girl, mas a astrologia, ela é uma ciência milenar, está presente, inclusive, em diversas, não, todas as civilizações antigas, nós encontramos vestígios astrológicos, sejam de calendários, época de plantio, época de colheita e também antecipação de diversos tipos de situações que ocorriam na época e ainda ocorrem até hoje, tá? A questão do horóscopo pessoal que nós vemos hoje é realmente algo moderno, mas ela era disponibilizada principalmente para os reis, para as pessoas nobres. Depois, muito depois é que foi popularizado, né? As pessoas não tinham nem nome em algumas civilizações antigas, então quem dirá o mapa astrológico, né? Eu vou mostrar aqui para vocês o site que eu gosto bastante de utilizar para ver. Eu via no site da NASA, agora eu descobri esse, eu tô, assim, muito feliz com esse aqui. Por mais que ele tenha uns anúncios meio aleatórios, mas não é nada grave, né? Vamos lá. Aqui eu tô no. Tá na ordem, tá na ordem. Então vamos lá. Ele tem até uma contagem regressiva, gente. Quem mostrou esse site foi meu marido. Eu achei fantástico. Enfim, então aqui no dia do dia 13 para o dia 14, porque vai ser da meia-noite, né? Achei isso fantástico, que vai estar bem alto, vai dar para ver direitinho o eclipse lunar aqui do Brasil. Óbvio que o ápice dele talvez não seja tão visível em algumas localizações, tá? E se você entrar nesse site, ele vai passar a informação para o seu local, de onde você está, né? Como eu estou no estado do Rio de Janeiro, então ele aqui automaticamente já falou, né, sobre o Rio de Janeiro. Eu achei isso muito legal, que é o que interessa, né? Eu quero saber. Esse ano eu vou querer ver o eclipse, vou tentar pelo menos, né? Tô menos medrosa. Mas, gente, essa cultura de ver eclipse, ela sempre foi totalmente rejeitada na antiguidade. Não só em períodos muito antigos, mas até se você perguntar para sua avó, que se você tiver oportunidade, né, para sua mãe, e aí, mãe, já teve hábito de ver eclipse? Como é que funcionava? Para a avó. Época de relâmpago e tempestade, eles cobriam um espelho, quem dirá eclipse. E não é só por uma crendice popular, tá, gente? É porque os eclipses, sim, eles sempre estiveram associados a situações ruins de eventos tanto catastróficos naturais quanto políticos e econômicos e sociais. Então, gente, eclipse realmente não é uma brincadeira, não é um portal, não é uma coisa mística, mágica, interfere de fato na natureza, nas coisas como elas são, como funcionam. E evidentemente, se a gente vê essa correspondência na natureza, a gente vê essa correspondência também nas emoções, no comportamento, né, no nosso próprio mapa astrológico, a gente vê essa correspondência na nossa vida. É simplesmente uma correspondência entre o movimento da natureza dos astros e o movimento da natureza humana, da natureza das águas, do vento, da chuva, de tudo. É uma correspondência de simplesmente uma ordem natural de como as coisas acontecem, tá? Ele vai ser um eclipse que a lua ela vai ficar avermelhada, ela vai ficar completamente avermelhada, tá? Tem um videozinho aqui, né, fazendo a animação de como é que vai funcionar, porque é a sombra da Terra projetada na lua, então ela vai ficar
vai escurecendo aos poucos até ela ficar bem avermelhada, né? O vídeo ele dá umas pequenas pausas, né, para mostrar quando começa a ombra, a penumbra, que são sombras, né, projeções de sombra. E também mais para baixo a gente vai ver aqui, ó. A gente tem aqui o horário, 6h26 do horário mundial, acho que de Greenwich. Enfim, aqui para baixo vai ter as informações. Eu tô de óculos, mesmo assim eu tenho que ficar indo pra frente pra olhar, né? Tá difícil a situação aqui, acho que tá muito miúda essas letras. Vamos melhorar isso aqui. Pronto. É a idade, gente. Idade é assim mesmo. Aqui, onde ver o eclipse, né? Então tem o detalhamento do local, detalhamento do mapa, do globo, em forma de mapa, em forma de globo, dá pra ver de tudo. E é interessante que vai pegar nos Estados Unidos também. A gente tá vendo várias mudanças ocorrerem, desde mudança da presidência dos Estados Unidos, várias medidas muito, assim, drásticas, né? Mudanças muito drásticas de governo, de forma de governo. Isso afeta a população de uma forma bem impactante. As situações, a relação entre Estados Unidos e Brasil também tá meio complicada, porque a visão do nosso atual presidente do Brasil é bem divergente do atual e agora, né, presidente dos Estados Unidos. Então essa divergência, né, vai causando uma certa tensão, embora eu acho que não vá dar grande situação, né, em relação aos Estados Unidos, mas nós veremos algumas situações impactantes aqui no Brasil. Então é um eclipse que para o Brasil, para o momento em que o Brasil está vivendo, não está sendo positivo, não está sendo bom. E isso está trazendo uma popularidade para o Brasil de uma forma negativa. Isso é óbvio, isso é evidente, isso é claro. Eu não estou inventando nada do que eu estou falando, tá? É óbvio que eu não estou 100% certa em todo momento, né, gente? Não tem problema nenhum. Mas o que eu estou trazendo de informação aqui é o que a gente vê nas notícias, é o que a gente vê nas notificações que a gente recebe, na nosso dia a dia, né? Quando a gente vai no mercado, quando a gente recebe o nosso salarinho e vai lá comprar as verduras, o que está acontecendo, é uma coisa muito evidente, tá? Enfim, então as regiões que vai ver pelo menos alguma parte do eclipse. A gente vai ter Europa, bastante da Ásia, bastante da Austrália, bastante da África, Norte da América e a América do Sul, Pacífico, Atlântico, Ártico e Antártica. Então, assim, é um eclipse que vai pegar bastante localizações, tá? Mas vai principalmente pegar aqui nas Américas. A gente está vendo bastante situações de acidentes, principalmente aéreos, né? Aqui no Brasil e nos Estados Unidos, se eu não me engano, também teve alguma situação semelhante. Mas no Brasil é um pouco mais intenso, por quê? No mapa do Brasil, pelo menos 2 mapas do Brasil, nós temos essa mistureba de signo de Virgem, signo de Peixes, né? Então, fica bem mais forte, bem mais evidente. Inclusive, um dos eclipses que nós teremos esse ano vai ser no nosso querido Dia da Independência. Pois é, mas eu vou falar dele um pouco mais pra frente, embora já tenha vídeo aqui no canal onde eu falo sobre o eclipse do dia 7 de setembro de 2025, que já também está acontecendo, já está se manifestando, tá? Já está se manifestando. E é ruim, muito ruim, gente, quando é eclipse no Sol do mapa da Independência, porque pode afetar atuais ou ex-presidentes, né, governantes do país. Então, não é só ruim pro país em si, tá? Mas pro governante também. Enfim, então aqui a gente vai ter a animação do eclipse rapidinha, né? A lua ela vai ficando escura, sombreada, e aí ela logo vai ficando avermelhada. E toda essa região é a que vai estar conseguindo ver o eclipse. As outras são sombreadas, são as regiões que vão ver uma sombra, né, uma penumbra. E aqui a gente tem um mapa de onde vai ser mais bem visível o eclipse inteiro, né, do começo até o fim. Aí essa parte roxinha, onde está a maior parte do Brasil, vai ser parcialmente, totalmente, a visibilidade do eclipse vai ser totalmente parcial, e o total vai ser visível por pouco tempo, por um breve tempo. Vai perder um pouco da fase penumbral, tá?
E aí, assim, sucessivamente, né? Aqui já não é, né, ficar lendo um por um, é muita coisa. Mas é para entender, né? O vermelho vai ver tudo do começo até o final, aí depois vai talvez perder o comecinho, perde o finalzinho, vai ver o ápice dele, alguns não vão nem conseguir ver o ápice. E é isso, tá, gente? Aí nós teremos aqui os horários com o horário de Brasília. Aqui a gente tem o horário, na verdade, do Rio de Janeiro, né? Porque a localização aqui é do Rio de Janeiro. Então a gente vai ver o começo do eclipse total aqui às 3h26 da manhã. Então a gente tem que acordar ali por volta das 3h20, mais ou menos, né? Levantar da cama, ir lá fora, rezar antes de ir lá fora, vai com uma lanterna, com uma tocha, no meu caso, que eu moro no meio do mato, né? Então, perigoso pra caramba, não só de animais silvestres, mas de criaturas muito, é, assim, ai, gente, outro dia eu conto pra vocês. Sempre tem história de lobisomem no meio de mato, né? Cidade pequena. Sempre tem essas histórias de alguma criatura mágica. Enfim, brincadeira aqui. Visibilidade do eclipse máxima vai ser às 3h58, tá? Então, só não vai dar pra ver o finalzinho, né? Não vai dar pra ver o finalzinho porque o sol já vai estar nascendo, então não será possível, a lua já vai estar para baixo da linha do horizonte, tá? Enfim, aí tem algumas outras tabelas de curiosidades, eu achei muito bonitinho isso aqui. O eclipse nunca vem sozinho, né? Porque sempre são parzinhos, a gente tem as séries, saros de eclipses que foram calculadas há muito, muito tempo. Enfim, gente, os eclipses eles sempre estão em pares, porque tem relação com a lua cheia, a lua nova. Então, por isso que são em parzinhos, porque vai ser a conjunção e oposição. Então, eles têm esse intervalo de cerca de 2 semanas, que seriam 14 dias, porque é o período que a lua percorre meio ciclo dela, né? E vou mostrar aqui para vocês, então, o mapa astrológico. No mapa astrológico para o horário de Brasília, nós teremos aqui o ascendente a 19h43 de Aquário, bem pertinho também do ascendente do mapa do Brasil, aqui ocorrendo a 23h56, esse eclipse, conjunto aqui ao Saturno, nós teremos o Nodo e logo em seguida o Netuno. Então, o que quer dizer isso aqui? É uma cobrança, ao mesmo tempo uma dificuldade de firmeza, de concretização. E o Mercúrio, gente, ele está estacionado, ou seja, o dispositor da Lua eclipsada, ele está estacionado. Ele está estacionando, inclusive, para retrogradar, tá? Ele está estacionando para voltar para o signo de Peixes. Então é algo que vai demorar muito para passar, para a gente ter uma situação de clareza, de conseguir perceber as coisas, está tudo muito entorpecido. Porque o que é o eclipse? O eclipse é uma interrupção da luz dos luminares, sejam eles Sol ou Lua. E os luminares, eles regem toda a vida aqui na Terra, tanto no sentido direto, né, como o girassol que vai girando sua postura para captar a luz solar, sobre a necessidade da vitamina D dos seres vivos, até indiretamente, até mesmo as criaturas mais do oceano profundo se alimentam de forma indireta do Sol através do consumo de algum tipo de ser que precisa da luz solar. Então não tem como, todo ser da Terra precisa da luz solar. Fora a influência, né, a correspondência, como eu gosto de falar, da Lua em relação às marés, à vida dos animais, à seiva das plantas, ao ciclo das mulheres, o nascimento dos bebês, enfim, tudo tem uma correspondência muito clara e muito óbvia com os luminares. Então, quando tem uma interrupção da luz, quando tem um determinado alinhamento, a natureza ela vai se desalinhar, porque ela estava acostumada com aquela visibilidade direta, mesmo que ele não estivesse vendo. Fizeram vários testes, inclusive com algumas, aquelas criaturinhas do mar com, como é que fala? Com conchinha, assim? Eu não lembro agora, não sei se é ostra, não lembro exatamente que tipo de animal, se é parecido com ostra. Que mesmo num tanque super fechado, vedado, blindado, elas literalmente, realmente tinham essa movimentação de abertura e fechamento, conforme ali, se era dia, se era noite, enfim, tinha
um senso interno, uma orientação interna de saber. E as pessoas que estão mais limpas, digamos assim, sem influência tecnológica e, enfim, raios e lâmpada fluorescente, pergunta lá pro teu vô, se teu vô tem 80, 90 anos e tá bem da cabeça, graças a Deus, pergunta pra ele como é que ele fazia sem telefone, como é que vocês se combinavam, como é que você sabia se alguém tava bem, tinha algum tipo de intuição? Normalmente tinha sim, tá? Eu já ouvi vários relatos e era muito comum, as pessoas tinham um senso interno de orientação muito bom. Como é que fazia para acordar cedo em determinado horário? Até tinha, né, algumas pregos na vela que ia queimando e aí o prego caía no pratinho, enfim, tinha algumas técnicas também. Mas o senso de orientação interna, ele era muito mais forte, justamente porque não tinha como contar, você tinha que ter esse senso de orientação. Isso é visto também nas pessoas sem a audição. Normalmente elas têm um relógio biológico interno muito perfeitinho, muito cronometrado, muito ajustado, né? Enfim, voltando aqui. Quando a gente tem essa interrupção de um dos luminares, vai ter essa consequência na natureza, principalmente onde ele é visível, obviamente. Então a gente pode ser que esteja esperando, já vimos, né, algumas situações de dificuldade ali nos meios de transporte, né? Mas pode ser que fique acentuado alguma situação na natureza em si desses locais de eclipse. Pode ser alguma relação com vulcões, com terra, com um mar subindo, muita chuva, porque a gente vê aqui uma movimentação de água, né, muito grande, ainda mais essa região do céu, né, que começa aqui em Aquário, vai até um comecinho de Áries, que é uma região chamada região das águas, porque nós temos muitas constelações relacionadas à água e algumas situações que dizem, né, sobre quando o Saturno está passando pela região aquosa do céu e encontra também com o Sol, nós teremos temporadas de chuvas que podem inclusive ameaçar o homem. E a gente tem aqui Sheat, de novo, Sheat ativa, que fala sobre uma arrasta para cima em massa, tá? Então, alguma situação relacionada a isso, de novo, tá? De novo, por quê? Porque ano passado a gente já teve isso. Então, não é que esteja sendo forçado uma água que não tem de onde, né, surgir. A água já tá ali. Só que se a gente impede essa distribuição da água, né? Isso é uma tecnologia que existe, aí sim gera problema, né? Porque algo que era para ser distribuído não vai ser distribuído, ou pelo menos o impacto seria menor, tá? Então a tendência é que tenha alguma situação novamente, tá? E o que mais acontece aqui de interessante é que a gente vai ter algo relacionado com algum segredo, porque a gente tem aqui a 7ª casa, aí nós temos a 8ª casa, onde vai cair essa lua aqui no mapa de Brasília, do Brasil, né? E a casa 8, ela fala sobre tanto o dinheiro do outro, dinheiro do banco, como também segredos e coisas escondidas. E por que segredos e coisas escondidas? Porque também, além de ser casa 8, o dispositor, o regente dessa lua, que está no signo de Virgem, é o Mercúrio, e o Mercúrio está aqui estacionado. Então é algo que vai voltar para trás, vai ser revisto. Pode ser também que a gente tenha alguma complicação, no geral, nos meios de comunicação. A gente já está vendo essa semana, aqui no comecinho de fevereiro, onde a gente tem essa última lua cheia, né? Porque a próxima lua cheia já vai ser o eclipse, deu problema no Pix. Em alguns bancos, algumas atualizações, alguns ajustes. Nós também temos a notícia essa semana sobre que para acessar, fazer transferências e Pix em bancos pelo celular, né, pelo aplicativo de celular, terá que ser uma versão bem atualizada e recente do Android, tá? Então, isso vai impossibilitar muitas pessoas que não têm condições de ter um aparelho mais avançado, de fazer essa transferência, né, esse Pix com mais facilidade. Então também temos essa notícia relacionada à tecnologia, a dinheiro, a transferência, a complicações, enfim. E tudo tem a ver tanto com o Brasil, com o mapa do Brasil, gente, isso tudo tá muito claro a gente vendo esse simbolismo. Obviamente, são coisas que já ocorreram, porque o eclipse ele vai ter o começo da sua manifestação pelo menos uns 9 meses antes e até 9 meses depois.
da ocorrência do eclipse. Então, ele tem sim essa duração de praticamente 1 ano e meio. São situações de resoluções internas no campo pessoal e muitas mudanças externas no nível coletivo. Nós já vemos essas situações ocorrerem desde o começo da candidatura do atual presidente do Brasil, com muitas mudanças. Falei de outros trânsitos que falam sobre mudanças políticas, econômicas, legislativas também, e teremos continuidade nisso tudo no decorrer do mandato, tá? Outra coisa muito importante, num nível pessoal, você precisa observar se você tem algo a 23, ou 24, ou 22, ou 25 dos signos mutáveis, principalmente Peixes, Virgem, mas também Sagitário e Gêmeos, porque aí vai ter a quadratura do eclipse. Quando é conjunção do eclipse, é sempre muito pior. O pior quanto, Amanda? Dá uma debilitadinha na saúde, se for ascendente, regente do ascendente, Sol, Lua. Pode ser que afete, por exemplo, relacionamentos ou finanças, quando é Vênus. Pode ser que afete a tua força física, a tua vontade de ação e as coisas que você concretiza, se for o teu Marte. Pode ser que dificulte na concretização e na continuidade, se for teu Saturno. Ainda mais se você tem o Saturno em Peixes, né? Teu retorno de Saturno está acontecendo. Então, é um abalo muito grande das estruturas. Lembrando que se você tem algo no final dos mutáveis, você está pegando Netuno. Então, não é bom fazer nenhum tipo de mudança drástica na sua vida. Presta muita atenção no que está acontecendo, porque é importante ter uma postura, saber o que você valoriza, mas é muito perigoso você fazer alguma coisa muito grande e tá, com dificuldade de ver, com a visão turva, porque o Netuno, ele deixa tudo confuso. Ele é dos oceanos profundos. E o que acontece quando a gente vai lá para o oceano profundo? Não tem luz, não tem clareza. O Netuno, ele cumpre não, ele promete e não cumpre, ele fala que vai fazer e não faz, ele se apaixona pela parede, fala que a parede é o amor da vida dele, mas ele não tá vendo que é uma parede, entendeu? Então é muito complicado quando o Netuno tá em trânsito com algo do teu mapa. Pode ser que algo falte, algo falhe, de falhar, tá? Então, isso associado a outros testemunhos do seu mapa pode ser muito perigoso. Para ter mais detalhes, algo específico, em consulta, eu faço esse tipo de serviço. É só me mandar uma mensagem, explicar o que você precisa e eu explico como que funciona a consulta, tá? Muito simples, você fala diretamente comigo. Continuando aqui. Então, é uma região muito grande, né? Praticamente do grau 20, né? Se a gente colocar uma orbe considerável, até o final dos signos mutáveis, principalmente Peixes e Virgem, mas também Sagitário e Gêmeos, tá bem? E lembrando que o dispositor, ele está estacionando. Então, é uma coisa que a gente vai ver ainda quando ele voltar, quando ele ficar direto. Tudo que for feito durante esse período vai ter dificuldade de ser concretizado e materializado. Pode ser também que façam coisas escondidas, que não revelem para a população, que não revelem para o público. Porque perceba, esse Mercúrio aqui, ele está entrando na terceira casa, que seria das mídias e notícias, mas ele volta, então não entra, não circula. Aí a gente pode ir derivando, né? O dispositor desse Mercúrio, ele está em Câncer, ele está direto agora, porque o Marte, ele ficou retrógrado durante todo esse período, desde o começo, na verdade, no final de 2024, ele já estava retrógrado e continua por um bom tempo, né? Agora que ele está começando a pegar fôlego e caminhar ali pelo signo de Câncer, onde ele está enfraquecido, debilitado, indo para a sexta casa, né? Então, não tem muito o que fazer. Enfim, é muita coisa envolvida, é muita situação. A gente tem aqui, ó, o Urano a 24 graus, né? Tá numa órbita de 2 graus da estrela Algol, então é outra coisa, né? O Marte vai começar a fazer um sextil aqui, então ativar de certa forma novamente a situação aqui do Urano em Touro, né? É um Urano no fundo do céu do Brasil também, então mais tendência de situações. Se você, dica prática, gente, se você mora em área de risco ou que você tem o mínimo de desconfiômetro de que não é seguro o local que você mora, por favor, não fique negligenciando a sua vida. Coloque a sua vida em primeiro lugar, tá?
Não vai que não acontece nada. Mas eu não sei. Mas pode ser que eu esteja exagerando. Pode ser que isso fique complicado pra mim. Não é assim que funciona, tá, gente? Outra coisa também, Vênus retrógrada, né? Enfim, muita coisa nesse mapa acontecendo aqui. E olha aqui que interessante, pessoal. Do mapa da Proclamação da República, nós temos essa lua cheia de fevereiro, do começo de fevereiro, um sextil com o eclipse, com o Sol, né? Tô falando do Sol. Deixa eu ver aqui mais, tem mais alguma coisa? Bom, cai no quadratura ascendente e descendente, meio do céu, fundo do céu, né? Acho que no geral é isso. Aqui no mapa da Leopoldina, nós temos o também, né, meio do céu, fundo do céu. Não, aqui vai ser mais especificamente casa 11 e casa 5. Nós temos aqui muito perto da Lua, isso é importante. E nós temos quadratura também com casa 1, casa 7 e Sol. Aí no mapa da independência, como eu falei para vocês, vai estar aqui, ó, em cima certinho, a 5 minutos de distância. 5 minutos de distância, porque aqui a gente tem o Mercúrio a 23h45 e o eclipse é 23h56. Perdão, eu errei, é 10, não é 5, é 11 na verdade. É muito perto, muito, muito perto mesmo, tá, gente? Muito perto. Enfim, então a gente vai ter. Volta, que eu errei o mapa. Esse aqui, da independência. E o Mercúrio de novo. De novo, o Mercúrio. Tá? Falei do Mercúrio, o ascendente tá quase igual, né? Falei muito próximo. É algo muito, muito forte, tá, gente? É muito forte isso. Então, alguma coisa relacionada com a comunicação, né, do país. Pode ser que a gente tenha algum tipo de apagão, algum tipo de falta, algum tipo de problema no geral, né, na comunicação no país. Vamos para o próximo eclipse? Vamos para o próximo eclipse. Vou mostrar primeiro aqui no site, que eu já mostrei para vocês, a contagem regressiva e as coisas engraçadinhas. Ele é um eclipse solar parcial, então ele não é tão catastrófico assim, mas eclipses solares também são muito fortes, principalmente para o governo, tá? Porque o Sol representa o governante, ok? Tanto o Sol do mapa do país quanto o Sol eclipsado em trânsito. Então aqui a gente vai ter uma animação, né, de onde o eclipse vai ser visível. Tá vendo que ele é bem pro norte mesmo, né, bem para cima. Então aqui pegando um pouco da África, Europa, norte da Ásia, norte e leste, se eu não me engano, da África, bastante da América do Norte, mais um, né, norte da América do Norte, na verdade, um norte da América do Sul, Atlântico e Árticos. É um eclipse, então, que não será visível no Brasil. Ele vai impactar principalmente o Canadá, onde ele vai ser mais visível. Um tanto aqui da Greenland, nem lembro qual que é Greenland, um pouco da Islândia, outro que eu vi que é relevante aqui seria a Noruega. Aí, ó, o Célio Barros, será que ele faz uma filmagem legal pra gente do eclipse lá na Noruega? Eu acho que ele devia fazer. Deem a dica lá nos comentários dos vídeos dele, por favor. Enfim, aqui Saint-Pierre, aqui Reino Unido, mas Estados Unidos também bastante. Então, esses locais são os locais que pode ser que ocorram também situações naturais, tá? Situações da natureza e situações também econômicas, políticas, etc. É um eclipse que está a 9 graus de Áries, é um eclipse duplo, porque nós tivemos um eclipse a 10, nós temos um eclipse agora a 9, ou seja, a manifestação desse eclipse vai até dezembro de 2025. Quem tem algo a 9 a 10 graus de Áries, Libra, Capricórnio e Câncer, tá lascado, tá? Lascado, assim, se for ascendente, regente do ascendente, Sol e Lua, é bem pior.
tá? Se não for, a gente respira fundo, tá tudo bem, vida que segue, tá, gente? Então vamos com calma. Ele é parcial por conta da distância que a gente vê dos nodos, ó. O Sol está 9 graus e o nodo está 27 de peixes, né? Estacionado aqui. Então é mais do que 10 graus de distância que nós tivemos no eclipse anterior, né? No caso anterior a isso que a gente está falando aqui. Não temos mais muitas mudanças dos outros aqui, caminha bem pouquinho, porque a distância são 14 dias, então é pouca coisa. A diferença é que a gente vê a Vênus bem retrógrada, né? Então ela volta para o signo de Peixes. O Mercúrio está no comecinho de Áries. Então sempre essas coisas sendo revistas, né? Nada fica tão claro, tão evidente, tão à mostra assim, né? Então o Sol aqui no horário de Brasília ele vai estar nascendo no horizonte, por isso essa dificuldade da gente estar vendo o eclipse, né? Fica meio turvo, não dá para ver direito. Aqui a gente não vai ter tantas coisas impactando no Brasil, até porque, né, falei, a gente vai ter esse eclipse do 23h56, né, Virgem e Peixes, do dia 14 para 15, né? Não, 13 para 14 de março. 13 para 14 de março e o outro 7 de setembro. Então, só aí, gente, já tá mais que bom, não precisa de mais nenhum, tá? Não precisa de mais nenhum, já tá ótimo, já nem precisava mais, né? Mas enfim. Então, esse é um eclipse que vai, por talvez, impactar mais de uma forma internacional, não tanto no Brasil, tá? Porque nem vai ser visto aqui, nem tem muita relação com o próprio mapa do Brasil, tá? Mas quem tem algo aqui, se for vital, é importante cuidar da saúde, prestar atenção. Não façam grandes negociações em período de eclipse, semana antes, semana depois. Isso vai para todo mundo. Não é muito favorável. Para quem tem algo a 9 e 10 graus, principalmente, tá? Pode ser que esse eclipse esteja dificultando, mas ele já está ativo desde o ano passado, vai continuar ativo até final do ano. Então, é um período mais extenso, tá? Com mais detalhamento. E aí, para saber exatamente o que está acontecendo, você precisa olhar para o seu mapa, ver o que você tem nesse grau, ver o que mais está se conectando, veja o dispositor, veja se tem alguma tendência nata, né, no mapa natal, ou se de repente na progressão, se tem algum outro testemunho que fala sobre essa questão em específico, ou alguma outra questão de dificuldade. Para quem tem dificuldade de fazer essas associações, eu faço elas em consulta. É só me mandar uma mensagem, fala comigo, e eu faço a consulta, explico como que funciona e tiro suas dúvidas, tá bem? Enfim, sobre esse eclipse, então, não temos muito o que falar, por conta, né, não vai pegar tanto o mapa do Brasil, então eu vou ficando por aqui, tá bem? Mais informações sobre os trânsitos da semana no Céu da Semana no final de semana, mais informações sobre previsões para você em consulta, também dou aulas particulares e curso, também tem informações na descrição aqui desse vídeo. Deixem sugestões, temas que você gostaria de ver aqui no canal, que eu trago conteúdo para vocês com muita alegria, que eu adoro ensinar, mas é óbvio, gente, para algo específico para você em consulta ou aula particular não tem como ser diferente. Também temos vídeos aqui sobre simbolismo, sobre análise de mapas, enfim, muitas outras informações atemporais aqui no canal. Não se esqueçam de auxiliar no engajamento, curtindo, comentando, se inscrevendo se você não está inscrito ainda, ativando as notificações, também é bom conferir e até a próxima!